Palavra de Deus, é contigo, deixa Deus te usar. Aleluia, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Milton Moraes, sempre elegante. Depois tu me manda aquela foto que tu tirou do lado, porque eu fiquei até mais bonito. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, meu pastor, pastor Lidinalva, demais pastores, obreiros. Aleluias. Amados, abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, versículo 13. Quando o pastor me mandou uma mensagem, uma palavra começou a queimar no meu coração. Na verdade, desde domingo, na escola bíblica dominical, essa palavra começou a arder muito forte no meu coração, que falamos sobre o congregar, sobre o culto. Então essa noite nós vamos falar um pouco sobre o ato de cultuar ao Senhor. João capítulo 2, versículo 15, versículo 13 a seguir. E estava próximo a Páscoa do judeu, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, diga comigo bois, ovelha, pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelha, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou a mesa. E disse aos que vendia pombo: tirai daqui este, e não façai da casa de meu pai casa de vendas. Se assente glorificando ao Senhor. Olha para o teu irmão, diga assim: dá glória a Deus, aqui é de graça e é pela graça. Diga para ele: se o teu glória a Deus for do tamanho do teu milagre, qual o tamanho do milagre que tu vai levar para casa hoje? Tem gente que vai precisar de um bitrem, tem gente que vai levar em sacolinha de supermercado. Se o teu irmão não glorificou, diga para ele: se hoje fosse o seu último culto, qual seria o nível de culto que tu entregaria para o Senhor? Saiu um glória aí, se não saiu, diga assim: o que é que te garante que antes do final desse culto a trombeta há de soar? Se tem alguém preparado para subir, deixa eu ver. Aleluias. Amados, é bem verdade que para exaurirmos algumas lições desse texto, necessário nos é voltarmos algumas páginas da Bíblia Sagrada e alguns anos na história, e entender que Deus sempre se preocupou com o culto de forma peculiar e individual. Culto, amado, não é um conjunto, não. O ato de cultuar é um ato individual, é algo personalíssimo. É bem verdade que todo dia a Bíblia vai dizer que no Éden Deus descia para visitar um homem. Eu entendo que era receber um culto. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o culto ele é individual. Pastor, mas me explique melhor. Vou explicar. A Bíblia vai dizer que Deus ordena para Moisés no deserto, pastor Carlos, fazer um tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés, então, recebendo ordem de Deus, vai construir este tabernáculo no deserto. Só que o interessante é que no tabernáculo havia alguns utensílios, e no lugar santo havia um utensílio especial chamado candeeiro, também conhecido por alguns como menorá, outros conhecido como candelabro, que tinha 7 hastes. Na ponta de cada haste havia uma lâmpada. E o interessante era que a única lâmpada ou a única iluminação que havia dentro do tabernáculo
era pelo menorá, era pela 7 lâmpadas. Só que aí tu vai dizer, pastor, mas quem acendia a lâmpada? E eu já te respondo para tu entrar no clima do culto, porque tu ainda não entendeu. Quem acendia a lâmpada era a responsabilidade do sacerdote. Só que eu disse que o culto é personalíssimo, e por ser personalíssimo é necessário entender que Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo, não, ordena ao povo que traga azeite de casa. Não, você não entendeu, vamos melhorar. Diga ao povo que produz azeite puro em casa, e o azeite que eles vão trazer de casa será responsável para manter a lâmpada acesa continuamente. Olha para o teu irmão e diga assim: como que tu quer que a chama do Espírito permaneça acesa se tu não trazer azeite de casa? Se tu não produzir azeite em casa, se tu não preparar culto em casa, vai ser de arrepiar, mas eu vou falar. Há um evangelho sendo pregado aí, eu vou para o culto para receber. Me mostra na Bíblia que tu vai para culto para receber. Culto nunca foi receber, culto sempre foi entrega. Eu vou no culto não para receber, quem recebe é Pai de Santo. Eu vou no culto para entregar. O que eu recebo é a resposta daquilo que eu entreguei. Pastor, e alguns vão dizer assim: eu fui no culto, não senti nada. Aí a minha pergunta é: o que é que tu trouxe? O que é que você produziu lá? Ai, meu Deus. Quais são as práticas que tu está tendo lá? Porque aqui é apenas reflexo. A função do sacerdote ainda é acender a lâmpada, mas trazer o azeite é você, é eu, é nós. Mas olha para o teu irmão e diga assim: produzir azeite dá trabalho, porque não é qualquer azeite, é azeite puro. É azeite puro, nada de adulterado, não, é puro, é puro, é puro, é puro, é puro. Quem vai trazer o azeite, Moisés? O povo. Vai lá e diga para o povo produzir azeite em casa. Êxodo 27. Porque o azeite que o povo traz mantém a lâmpada acesa. Mantém a lâmpada acesa. Mantém a lâmpada acesa. O povo produzia em casa, trazia para o templo. E a lâmpada, pastor Zé Raimundo, permanecia acesa. Só que o tempo passa. Esses dias o pastor Carlos falou sobre isso. No reinado, após o reinado de Salomão, o povo, ou as tribos se dividem. 10 tribos vão para o reino norte. Estou falando de culto. 10 tribos vão para o reino do norte, aonde a capital é Samaria, acompanhando um exilado que fica um período no Egito e volta, por nome Jeroboão. 2 tribos fica no reino sul, o reino de Judá, capital Jerusalém. Porém, a ordem de Deus na inauguração do templo é: eu ouvirei a oração que for feita neste lugar. Só que Jeroboão entende que se o povo for ao culto, não vão engolir qualquer coisa. Ele vai criar uma estratégia. A estratégia de Jeroboão é tão terrível que permeia até os nossos dias. Eu vou te mostrar qual que é. Jeroboão, ele tem uma ideia, e a ideia é: eu vou fazer 2 bezerros de ouro, coloco nas extremidades, uma em Dan, outra em Betel, porque se o povo for para lá, eu vou perder o povo. Então eu vou dizer para o povo: e para culto de ensino para quê?
Ir para a escola dominical para quê? Aprender a palavra de Deus para quê? Há um movimento chamado movimento dos desigrejados. Isso é pecado de Jeroboão. Tu pode cultuar aqui mesmo, só que tem um negócio: lá no templo tu adora a Deus. Se tu ficar aqui tu vai adorar bezerro. Mas o povo se deixa levar. O povo começa então a adorar a bezerro. Não, está tudo tranquilo. Não preciso cultuar, não preciso ter compromisso. Eu não preciso, não. Está mais perto aqui. Só que a ordem era para o povo ir para o templo, adorar ao Senhor do templo, oferecer um culto ao templo, oferecer aquilo que produziu em casa no templo. Mas o pecado de Jeroboão, não, fique tranquilo. E é tão terrível que esse sistema que Jeroboão usou, que tu vai ler a Bíblia Sagrada, e por diversas vezes a Bíblia vai dizer: e o rei fulano de tal seguiu o pecado de Jeroboão. Mas olha para o demônio e diga assim: eu preciso entregar no templo o que eu produzi em casa. É no templo. É no templo. Só que tem um negócio. O povo produzia no tabernáculo, ou produzia em casa, levava para o tabernáculo, a lâmpada permanecia acesa, pastora Rosane. Jeroboão usa a estratégia, 10 tribos, segue ele. Mas em Jerusalém ainda permanece os remanescentes. Parece que eu vejo o diabo dizendo: eu preciso mudar a estratégia, porque ainda permanece os remanescentes. Será que tem remanescente aqui? Deixa eu ver. Aí o inimigo vai mudar a estratégia. Sabe qual é a estratégia agora? E Jesus vai denunciar. A estratégia é: vocês podem até ir para o templo, vocês podem até subir para o templo, só que tem um negócio: não precisa levar nada não. Por quê? Porque na porta do templo, se tu tiver dinheiro, tem sacrifício para tu oferecer a Deus. Os mediadores da fé. Tu não precisa levar oferta nenhuma, tu precisa continuar subindo. Por quê? Porque na porta do templo tem alguém que vai te entregar uma oferta. Tu entrega o dinheiro, ele entrega a oferta e diz: pode oferecer a Deus. Só que o interessante que a Bíblia vai dizer em Levíticos 3, que a oferta a Deus não era qualquer oferta, ou a entrega no culto não era qualquer coisa. Aí eu me preocupo, sabe por quê? Tem alguém que vai cantar ou vai dar uma palavra e fala bem assim: irmãos, eu não ensaiei não, mas como é para Deus, como é para... Ai, será que eu falo, Jesus? Como é para Deus, se eu errar os irmãos me perdoa. Tu não entendeu o que é culto. Culto para Deus é o melhor. Se tu não ensaiou, ensaia. Se tu não tem uma palavra, prepara, porque para Deus ainda é um cordeiro perfeito. Só que os cambistas diziam: eu tenho aqui uma oferta. Só que essa oferta que eles tinham na porta do templo era, o historiador vai dizer que era ovelha bichada, pastor Carlos, ovelha troncha, novilho cego. Mas o povo dizia: não, entra no templo e oferece. Só que isso nunca foi propósito de Deus. Sabe qual foi o propósito de Deus em ordenar o povo que levasse uma oferta ao templo? Era: você vai cuidar do animal em casa. Alguém aqui tem animal em casa? Você vai entender a complexidade. Alguém tem? Um gato, cachorro, periquito, papagaio? Tem?
Qual é o seu trabalho cotidiano? Coloco água, coloco comida, limpo o ambiente. É assim ou não? O que Deus estava nos ensinando era: tu vai cuidar todos os dias, dando água, dando comida e dizendo: eu estou preparando para entregar no templo a Deus. Alguém entendeu? Era um trabalho cotidiano. Era de manhã, água, e não era qualquer um, era o melhor. De manhã eu coloco água e estou olhando para ele dizendo: é o melhor, é o mais bonito, mas não é para mim, é para me oferecer ao Senhor. Todos os dias, de manhã, de tarde, cuidando para subir ao templo para entregar a Deus. Não, eu ouvi um glória, eu vou melhorar. Estou cuidando do culto para me entregar ao Senhor no templo. Todos os dias eu estou cuidando do culto. Aí vem a irmã Jamile cantando, confirmando a palavra. Volte a orar, Deus quer te usar, porque se não tiver lenha, não tem como queimar a carne. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo: volte a preparar o culto em casa. Tu prepara o culto em casa, e na igreja, no templo, tu entrega. Pastor, mas o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo: nós estamos vivendo a geração Power Ranger. Pastor, depois o senhor me corrige, me chama no gabinete ali da Liberdade. Na minha época, eu era criança, tinha os Power Rangers. O senhor lembra? Alguém aqui assistiu? Eles tinham um negócio assim e fazia assim: é hora de morfar. Vá! Virava um super-herói. Os crentes do século 21 estão virando Power Ranger. Passa a semana inteira, não lê um versículo da Bíblia Sagrada. Quando chega na hora do culto, eles falam assim: é hora de se transformar em super cristão. Vá! Tira a poeira da Bíblia e vai para o templo. Não houve um hino. Ai, Jesus, meu Deus. Não houve um hino, não adora a Deus. Aí chega na hora do culto: super crente agora, hora de morfar. Vá! Aí coloca um crentez fluente na boca: sangue e fogo, vapor de fumaça. Está amarrado, está queimado. Mas a minha pergunta é: o que tu está produzindo? Tu está cuidando do culto durante a semana, de manhã, de tarde, de noite? Como é que está? A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Não, não, não. O Senhor da igreja, Ele te ama tanto que Ele quer a sua atenção de forma exclusiva. Aí o irmão diz assim: pastor, mas a igreja está esfriando. Eu era menino e eu lembro de um testemunho que um dia o pastor contou, que diz que os irmãos começou a dizer: pastor, a igreja está morta. Pastor, a igreja está morta, parece que eu não sinto mais nada. Ele diz: é? Então vamos fazer o culto de sepultamento da igreja. Convidou os irmãos, disse: domingo que vem vai ser o culto de sepultamento da igreja. Foi na funerária, pegou um caixão de todo tamanho, colocou no meio da igreja. Diz: hoje é o culto fúnebre da igreja. Só que vamos fazer o seguinte: faça uma fila, e todos os irmãos vão passar olhando para dentro do caixão e dizendo: eu vou te sepultar, igreja fria. Os irmãos: combinado, pastor. Feito o negócio. Fizeram uma fila. O que eles não esperavam é que naquele vidro do caixão tinha um espelho. O que eles não esperavam é que no vidro do caixão tinha um espelho. O primeiro, quando chegou, olhou, disse que embargou, disse: a igreja está morta. Quando ele olha dentro do caixão, quem ele vê?
O outro vem, olha, vamos despedir da igreja morta. Quando ele olha lá dentro, quem ele vê? Ele mesmo. Olha para o teu irmão, diga: o culto ainda é individual, meu amado. Se eu estiver cheio da presença de Deus, a minha unção vai contagiar o irmão. E essa igreja não está morta, não, não, não. Esta igreja é uma igreja militante, cheia da unção, da autoridade. Pastor, o que está faltando? Sacerdote, nós temos para acender a lâmpada. O que falta? Produzirmos em casa e trazermos para o templo. Paramos de ver mais as redes. Ai, Jesus. Paramos de ver mais as redes sociais e meditamos mais na palavra. O trem está tão terrível que agora tem até fuxico gospel, meu irmão. Fuxico gospel. Esse dia, a pastora Rosane falando para mim: amor do céu, agora surgiu o fuxico gospel. Eu digo: rapaz, isso é falta de ter o que fazer, cuidar de sacrifício para entregar no templo. Porque se tivesse cuidando da oferta, preparando o culto em casa para entregar no templo, não tinha esse negócio de fuxico gospel, não. Porque fuxico gospel fala só de quem caiu, não fala de quem Deus levantou. Aprenda uma coisa, irmão. Se alguém chegar e falar: irmão, tu sabe aquele fulano? Caiu, diga assim: ei, não quero saber disso não, quero saber quem Deus está levantando. Tem alguém que Deus está levantando aí? Deixa eu ver. Nós estamos num culto de ensino, amado, nós precisamos aprender. Meu Deus, que graça é essa? Ei, Jesus veio para denunciar o culto. Jesus veio para denunciar aquele sistema. Jesus chegou, olhou e disse: como é que é esse negócio? Não. Eu imagino se Jesus dialogasse com aquele povo, ele disse assim: não, o negócio é o seguinte. O povo vai ficar um novilho, era um ano, pastor Zé Raimundo. Um ano preparando um culto. Pastor, antes, um ano colocando água de manhã, dando o alimento, para chegar diante do sacerdote. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, imolava o animal, oferecia como sacrifício, e o povo voltava para casa dizendo: o ano será de paz, porque Deus recebeu o meu culto. Um ano. E eu vou mais além. Era povo de todo Israel. Tinha pessoas que andavam quilômetros e quilômetros. E quando eu fui dar uma pincelada, uma estudada, Jales, eu achei interessante que a história vai dizer que os animais cansavam. E sabe o que o pai de família tinha que fazer? Colocar o animal sobre os ombros e dizer: eu não posso parar. Que ia cantando os salmos de romagem, cantando, subindo ao templo e dizendo: eu preparei para chegar lá e entregar ao Senhor. Eu preparei para entregar. Eu imagino o sol escaldante, eu imagino, já vi até a luta, mas o povo dizia: eu não posso parar, porque eu tenho um culto para entregar para o Senhor. Aí, se eu fosse o poeta, eu ia dizer: é em meio a todas essas dificuldades que os melhores cultos de adoração a Deus são preparados. Porque o verdadeiro adorador, meu irmão, aquele que adora sem olhar para a circunstância, ele prepara o culto independente do momento que ele está vivendo. Não, ele não olha para o momento é dificultoso, mas ele tem um objetivo. O objetivo é: eu vou chegar no templo e eu vou entregar o meu culto, eu vou entregar a minha adoração. Se tu tem glória a Deus, entrega.
Se tu tem aleluia, entrega. Se tu tem línguas estranhas, entrega. Aquilo que tu preparou na tua casa, tem liberdade para entregar para o Senhor essa noite. Nesta igreja nós não vamos aceitar cambista, não, não, não. Ei, para que todo esse sacrifício? Para que todo esse trabalho? Faz o seguinte, não precisa disso não. Tu chega no culto e improvisa. O sacerdote não vai nem olhar para a oferta. Só que tem uma coisa: o sacerdote, o pastor às vezes não está olhando, mas o Deus do céu está olhando. O Deus do céu está contemplando. Pastor, mas tu não sabe a luta que eu estou enfrentando. É nesse momento que Deus está vendo o teu culto e está recebendo a tua adoração. É nesse momento que Deus está com o olho atento. Mas os cambistas estão dizendo: não precisa disso, para com isso. Ei, nós estamos no século 21. A modernidade, modernidade é uma coisa, agora santidade é outra. Nós estamos no século 21, só que nós continuamos pentecostal, meu irmão. Se tu não sabia, deixa eu te explicar uma coisa. Esta igreja ainda foi gerada no meio do fogo do Espírito Santo de Deus. Nós ainda somos conhecidos como uma igreja pentecostal. Nós somos conhecidos ainda como uma igreja que fala línguas estranhas. Nós ainda somos conhecidos ainda como um povo barulhento. Se eu soubesse cantar, ia cantar aquele hino que vão cantar, Joel. Quando a igreja for arrebatada, aonde está aquele povo barulhento? Nós não aceitamos essa modernidade, aonde não, tem que ser tudo temperado, não, não, não. O meu objetivo é trazer o meu culto de casa e entregar na totalidade. Mas tu vai dizer: pastor, tu não tem noção a luta que eu tenho enfrentado. Aí a Bíblia vai dizer que a oferta podia ser novilho, podia ser cordeiro e também podia ser pomba. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que tem nível? Ei, o interessante do culto é entregar aquilo que eu tenho na totalidade. Ninguém entendeu, eu vou melhorar. Se eu tenho um novilho, se eu trouxe novilho, eu vou entregar o que eu tenho. Eu vi a irmã Valéria e o pastor Nilton Malta cantando aqui, meu irmão. Se eu tivesse uma voz daquela, eu já estava cantando nos States. Aí tu vai dizer: pastor, eu não tenho novilha, minha voz parece uma tacara rachada. Então entrega a oferta que tu tem, meu irmão. Se tu trouxe só uma pombinha, mas se tu tem ela, não entrega pela metade, não, entrega por completo. O problema, Paulo Pires, é que nós queremos entregar pela metade. Deus não quer nada pela metade, Deus quer por completo. Pastor, eu não sei pregar. Tu sabe dar glória? Pastor, eu não sei cantar, mas tu ainda sabe dar glória a Deus, aleluia. Pastor, eu olho para o microfone, eu fico com medo. Ei, meu irmão, qual é a oferta que tu tem? Qual é o culto que tu preparou? Não saia sem entregar tudo. Deus não recebe culto pela metade, meu irmão. Deus só recebe culto por completo. E uma coisa, Paulo vem dizendo que o culto ele é racional. Eu ouvi um glória ali, vou melhorar. O culto é racional, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou entregando. Eu preciso ter ciência daquilo que eu estou entregando. Sabe o que é ter ciência daquilo que eu estou entregando? Não é quando o pastor diz assim, dá glória a Deus, não.
Pastor diz agora, não vai bater palma, porque os irmãos batiam tanta palma que esquecia de entregar o perfeito louvor. O glória a Deus. O aleluia. Olha para o teu irmão, diga, não, me ajude, me ajude. Olha para o teu irmão e diga assim: tu vai entregar o teu culto ou não? 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 Tu vai entregar o que tu preparou em casa ou não? Pastor, eu não preparei nada, então eu faço o seguinte: esse irmão que está do teu lado preparou, então empresta para ele um pouquinho, diga assim: eu vou te ajudar aí. Começa a dar glória a Deus, que esse negócio é contagiante. Esse negócio de glória a Deus, aleluia, é contagiante. Essa igreja é conhecida como igreja que cheia de unção, pentecostal até o tutano, porque tem um negócio, e eu já quero terminar. A igreja até nasce no Calvário, ou ela é formada no Calvário, só que ela só tem vida no Pentecoste. Nós vamos melhorar. A igreja nasce na cruz, ou ela é formada na cruz, mas ela só tem vida em Atos 2. Vou te explicar por quê. A Bíblia forma o homem do pó da terra, um boneco, está lá, mas não tem vida. Mas tem um negócio. A Bíblia diz que quando Deus a igreja nasceu na cruz, mas em Atos 2, quando o sopro do Espírito soprou, aí a igreja criou forma. Só que o interessante aqui, eu já vou encerrar, é que Jesus diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Zé Carlos, estudioso do grego, a palavra aqui no grego é dínamos, poder. E o interessante é que alguém conhece o que é um dínamo aqui? Pastor Carlos, eu meninão, criança, tinha um irmão que chegava na igreja chamado irmão Pedrinho. E eu achava interessante que ele chegava com uma bicicleta que tinha um farol na frente, assim, ó, um farol. E ele pedalava, conforme ele pedalava, aquele farol acendia. Era um motorzinho que encostava no pneu, e o nome daquilo era dínamo. Era? Dínamo? Só que tinha um segredo: quanto mais ele pedalava, a bicicleta, mais o farol, ele ia parando de pedalar, e aquilo ia ficando, morrendo. Mas ele voltava a pedalar, e eu ficava invocado com aquilo. Eu falava: Jesus, que negócio é esse? Eu falava: quando eu crescer, eu quero ter uma bicicleta dessa, nem que seja para mim ficar montado nela, pedalando, para mim ver esse farol aceso. E o interessante é que Deus disse que nos daria um dínamo. Só que olha para o teu irmão e diga assim: se tu não pedalar, não, diga para ele: se tu não pedalar, o farol só vai. Aí tu começa a falar igual o crente galinha da Angola. Conhece? Tô fraco. Aí tu diz para ele: volta a pedalar a bicicleta, porque quando tu pedalar, o dínamo vai acender. Volta a preparar em casa o culto, que quando tu chegar, tu tem entrega. E eu já estou passando do horário, mas deixa eu te explicar só mais uma.
Jesus pega aqueles cambistas com rei e corta aquilo num chicote, meu irmão. É difícil a gente ver isso, né? A gente fica pensando, Jesus, eu sou manso, com um rei na mão, meu irmão. Só que o interessante é que ele vai falar para os que vendiam pombo. Porque o pombo, ele tem um significado muito interessante. Alguém sabe o que significa o pombo? Sim ou não? Simboliza o Espírito Santo de Deus. E você sabe por que simboliza o Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Sim? Quanto sabe? O pombo é um animal que não tem fel. Pombo não tem fel. Alguém sabe o que é o fel? A bilis, que é amargo. Se ela estourar, aonde ela cai, amarga tudo, né, pastor? Mas o pombo não tem. Aí eu vou falar mais uma. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu não suporto aquele irmão. Tem fel aí, isso não é Espírito Santo não. Meu irmão, ai terra, mistério. Mas tem um negócio. Eu não gosto muito do pastor Sérgio não. Ele me fez um negócio, eu não gostei. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus não tem fel não, meu irmão. Não tem nada amargo nele não. Tem não. Mas ele estava fazendo o que com o Espírito Santo de Deus? Negociando aqui e lá. Negociando a oferta de pombo. Jesus diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Casa de oração. Eu vou falar porque eu ouço uma voz falando aqui no meu ouvido. Se você acredita, eu não sei. Ei, tem pessoas aqui com o coração amargurado com o irmão, que Deus está dizendo, está impedindo Deus agir na tua vida. Vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Sabe por que eu estou... Ai, Jesus. Sabe por que o teu ministério não está fluindo da forma que deveria? Porque ainda tem mágoa aí. Tu não consegue entregar a tua oferta de forma totalitária ao Senhor, porque quando tu olha para aquela pessoa, tu diz: eu não gosto dela, eu não suporto ela. E Deus está dizendo: eu quero o culto por completo. Por completo. Por completo. Por completo. Eu te convido a se colocar de pé. E eu quero fazer uma oração. Shabancho reblagaicho. E eu quero orar por você que trouxe o seu culto e tu quer entregar para o Senhor. Só que espera aí, deixa eu te explicar uma coisa. O altar, pastor, tem um segredo no altar. O altar me devolve de forma recalcada, sacudida e transbordante tudo aquilo que eu entrego aqui no altar. É por isso que demônios, ele recebe oferenda no chão. Tu já passou na esquina, estava lá aquela... Deus recebe no altar. Por quê? Porque o altar me devolve tudo aquilo que eu entrego. Lembra de Elias? Elias repara o altar e ele coloca o que no altar? Coloca o quê? Porque ele precisava do quê? Coloca água. Porque ele precisava do quê? De chuva. E como ele precisava de chuva, ele coloca a chuva no altar. Porque o altar sempre vai me devolver aquilo que eu entrego a ele. Se tu entender isso aqui, sua vida nunca mais será a mesma. Então eu te convido a sair do teu lugar e vir no altar e entregar o que tu tem. Pastor, eu tenho, glória a Deus, aleluia. Coloca no altar, que tu vai receber unção, autoridade, poder de Deus, dons espirituais.
Mas é quem crê. Evangelho é para quem crê. Se tu crê que o seu culto vai ser entregue no altar, pastor, eu preciso de um milagre.